Boa tarde e recomeça neste momento a audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal sobre os riscos e as vantagens do uso do amianto na indústria brasileira. Vamos acompanhar. Vamos dar reinício aos... E convido para a exposição o Dr. David Bernstein, PhD em Medicina e Toxicologia Ambiental pelo Instituto de Medicina Ambiental da Universidade de Nova York. Thank you very much, Your Honor. It was a pleasure to be here. Excelência, é um grande prazer estar aqui. Acho que não preciso me entender, mas, enfim, estou aqui para falar com vocês sobre o risco à saúde de crisotila conforme a utilização atual. Então, algumas palavras sobre minha pessoa. Eu sou consultor em toxicologia. Eu estudei anteriormente física, por isso que eu entrei na área de toxicologia de inalação, porque o entendimento de aerosóis era realmente mais familiar, para mim um tópico mais familiar, durante alguns anos como toxicologista, trabalhando em vários estudos para grandes laboratórios, nos últimos 15 e 20 anos, como consultor independente, trabalhando para indústrias e para vários governos em todo o mundo. Eu trabalhei para a EPA, para o NIOSH, a Comissão Europeia, também várias outras indústrias. Então, o entendimento do risco de saúde de crisotila, do amianto crisotila, conforme ele é utilizado hoje em dia para produtos de fibrocimento de alta densidade. No passado, frequentemente, o amianto anfibóleo, a amosita, a crocidolita, era misturado com o crisotila. Não havia nenhuma ou quase nenhuma tentativa de diferenciar a exposição a esses dois minerais completamente diferentes. Vamos examinar a diferença entre ambos. A crisotila é um material enrolado, como se fosse mica, por exemplo. A espessura de 8 angstroms, 0,8 nanômetros, ela em função, então, dessas restrições de limitação, elas são enroladas, elas tomam a forma cilíndrica, e essas fibrilas, então, se aglomeram para formar a fibra do crisotila. Então, ela foi descoberta. Esses cilindros foram descobertos mais ou menos em 1995 e, naturalmente, foi por isso que estudamos e chegamos à conclusão de que ela não sofre ou não causa os mesmos efeitos que o amianto anfibóleo. Então, a fibra, por exemplo, é esse aqui. Mesmo que eu te pegar um papel desse que os senhores têm à sua frente e enrolar. Então, essa folha, por assim dizer, se descompõe em pequenas peças e essas fibras longas se fragmentam em pequenos pedaços. Na presença de ácido, essas folhas de crisotila se quebram em pequenas partículas. Isso é importante porque no pulmão, essas células que, vamos dizer, causam a eliminação dessas fibras, os macrófagos, criam um ambiente acídico em volta das fibras. No estômago, no trato gastrointestinal, que é extremamente ácido, a dissolução se torna cada vez mais rápida. Fibras de anfibóleo são classes diferentes de fibras que são formadas, então, por bastonetes, por assim dizer, sólidos. Já foi descrito por Skinner e colegas em 1998. A estrutura dessas fibras faz com que ela seja muito forte, muito durável. A superfície externa dessa estrutura cristalina é parecida com quartzo e tem também a mesma resistência química. Então, ela tem a solubilidade é negligível em qualquer pH que pode ser encontrado dentro do organismo humano. E é isso que acontece com as fibras de anfibóleo. Elas permanecem como fibras cilíndricas longas. Elas não são solúveis em ácido e nem em qualquer pH encontrado no corpo humano. Então, por que algumas fibras causam doença e outras não? Nós estamos falando sobre vários materiais aqui. Nós estamos falando sobre crisotila e materiais alternativos.
A dimensão da fibra realmente é um fator, comprimento, diâmetro, e eu vou explicar isso daqui a alguns momentos, porque que elas são aspectos importantes. A biosolubilidade ou durabilidade da fibra também é outro fator, e naturalmente a dose. Dose é sempre um componente. Se nós observarmos aqui no pulmão do ser humano, aqui nós temos um diagrama, se nós olharmos aqui do lado direito, nós vemos uma descrição, a ilustração dos alvéolos, onde há a troca de gases. E é onde as fibras se depositam e aí criam seu efeito inicial. E se elas persistirem, elas podem entrar na cavidade pleural. Se nós observarmos dentro do alvéolo, nós vamos ver que os macrófagos estão lá, né? Num pH de 7,4, que seria o pH neutro, e dentro do macrófago nós temos um ambiente acídico de pH 4. Se nós tivermos fibras curtas, como essa que estão demonstradas aqui, o macrófago pode capturar toda a fibra e removê-la até o sistema linfático, e não há estudos que demonstrem que dentro do sistema linfático ela causa doenças. Mas se você tiver fibras maiores, que é maior do que o diâmetro do macrófago, ela não pode ser removida pelo macrófago porque elas são grandes demais. Então a fibra age como âncora, né? E simplesmente os macrófagos não podem fazer essa eliminação. A única forma dela se destruir ou ser eliminada seria se ela fosse dissolvida. Como elas não são solúveis, então outros macrófagos entram em ação, outras células inflamatórias, começando um processo inflamatório que vai levar, então, à doença posteriormente. Então, eu tenho um pequeno vídeo aqui mostrando a via de inalação das fibras de crisotila. Nós podemos ver aqui a árvore do pulmão, a árvore pulmonar, até a região alveolar. E nós temos uma ou duas fibras que chegam num ambiente normal do corpo humano. Essa é a estrutura da fibra, como eu já demonstrei, como se fosse uma folha enrolada. Então, nesse pH de 7,4, o macrófago entra, captura a fibra e elimina a fibra. Outro macrófago chega, tenta capturar a fibra mais longa e o que acontece? Ela é fragmentada, as pequenas partes ou fragmentos, então, são capturados pelos macrófagos e são eliminadas. E aí o ambiente fica limpo. A situação é muito diferente quando se trata de amianto anfibólio. O anfibólio não se dissolve. Quando nós respiramos e inalamos essas fibras, elas entram para a árvore pulmonar, como já demonstrado, entram então na região alveolar, como já foi demonstrado para o crisotila. É a mesma situação paralela, só que a situação aqui é um pouquinho diferente, porque essa fibra não é solúvel em qualquer pH, nem 7 nem 4. O macrófago entra, captura a fibra curta da mesma forma como ele fez e elimina as fibras curtas. Mas, quando ele tenta capturar a fibra mais longa, ele não consegue. Ela age como âncora. E aí, o mecanismo de sinalização entra em ação. Nós temos, então, a chegada de outros macrófagos e também hemácias. E aí temos o início de um processo inflamatório. Então, vemos realmente uma grande diferença entre a ação dos macrófagos no pulmão na presença dessas duas fibras. Então, o que os toxicólogos nos informam? Nós estudamos os estudos toxicológicos mais recentes. Nós mostramos... Eu acho que nosso colega vai falar mais sobre isso. Se nós tivermos, então, a situação de sobrecarga no pulmão, o que acontece? Acontece com qualquer material que causa uma resposta inflamatória. Se estiverem concentrações imensas, por exemplo, 1 milhão de fibras por centímetro cúbico, por exemplo. É isso que acontece com os animais que nós estudamos em modelos animais no laboratório. Nos seres humanos, isso não acontece. O crisotila brasileiro que nós mencionamos aqui, o amianto crisotila, tem uma biopersistência relativamente curta. As fibras são fragmentadas e são eliminadas do pulmão. Ele não resulta, então, numa resposta patológica em animais, mesmo em estudos de subexposição.
né? E até em concentrações de exposição 5.000 vezes maior do que o valor limiar estabelecido nos Estados Unidos. A exposição ao crisotila também não produz uma resposta patológica no pulmão, nem na cavidade pleural. Além disso, essas fibras são liberadas rapidamente do pulmão e não são observadas, então, na superfície pleural visceral e nem na pleura e nem em nenhum dos locais onde é passível o aparecimento de mesoteliomas. As fibras de anfibólio no pulmão, imediatamente após uma exposição de 5 dias, ela já produz inflamação bastante significante, com lesões patológicas. Com 28 dias, depois dessa exposição de 5 dias, a fibrose intersticial já foi observada no tecido pulmonar, só com a exposição de 5 dias. Então, elas não são eliminadas rapidamente do pulmão, sendo claro que as fibras mais longas persistem durante toda a vida dos modelos animais. Elas simplesmente ficam lá para sempre, elas não são eliminadas. Com 2 semanas depois dessa exposição de 5 dias, nós vimos a penetração pela superfície pleural 2 semanas após essa exposição de 5 dias, associado naturalmente com uma reação inflamatória extensa e desenvolvimento de fibrose. E esse mesmo tipo de efeito foi observado, então, em seres humanos. Mas também falamos sobre os estudos epidemiológicos. Eles são úteis porque nos dão um entendimento de como interpretar esses resultados, porque eles nos dão, então, o mecanismo pelo qual esses resultados ocorrem. Os estudos mais precoces de mesotelioma nos dão, então, as relações entre a exposição ocupacional ao amianto. Entretanto, em função das medições de higiene ocupacional naquela época, nenhum dos estudos conseguiu usar, então, essas medições de exposição que incluíam, vamos dizer, um tipo específico de fibra de amianto. Então, quando eles começaram a medir fibras, eles mediram simplesmente o número total de fibras. Agora, nós conseguimos fazer essa diferenciação entre fibras de anfibólio, de crisotila ou de qualquer outra substância. Naturalmente, então, esse efeito era atribuído a uma exposição hipotética, não necessariamente dados reais. Então, a associação com várias doenças foram atribuídas às fibras que eram utilizadas sem levar em consideração aos critérios toxicológicos que foram compreendidos apenas hoje em dia, ou seja, a composição da fibra, biopersistência e o tamanho da fibra. Então, agora, sim, os estudos toxicológicos de inalação demonstraram que uma exposição pequena ao anfibólio, que de fibra longa, sim, é patogênico. Então, os autores de poucos dos estudos epidemiológicos sobre amianto conseguiram afirmar, ou puderam afirmar, que não havia exposição ao anfibólio presente nessa coorte. Tá? E uma das revisões mais abrangentes desses estudos de Hodgson e Darnton, em 2000, considerou apenas exposição à crisotila. Tá? Mas o que aconteceu? Foi descoberto que havia também algum tipo de contaminação com fibras de anfibólio. Então, eles não tinham entendimento de que mesmo essas pequenas quantidades de anfibólio fariam a diferença. Então, eles classificaram estudos como exposição ao crisotila puro. Eu não vou falar sobre todos, mas nós gostaríamos de falar apenas sobre esse da coorte da Carolina do Sul, que estudou uma indústria de têxteis na cidade de Charleston. Alguns dos fatores que não foram considerados pelos autores naqueles estudos era a proximidade a outras fontes industriais, incluindo uma fonte de anfibólio. Né? Era uma base naval dos Estados Unidos, um estaleiro dos Estados Unidos, da Marinha dos Estados Unidos, que usava amianto para material de isolamento. Então, a taxa de mortalidade era 3 vezes maior do que a taxa de mortalidade nacional. Então, ou seja, havia, então, exposições concomitantes, apesar de o estudo não demonstrar isso ou não reportar isso. Também eles usaram taxas de mortalidade para fumantes e não necessariamente a taxas de mortalidade nacional e não necessariamente taxas de mortalidade regionais.
Os estudos epidemiológicos de trabalhadores na fabricação de cimento mostravam um quadro diferente. Então, as pessoas que trabalham na fabricação de cimento, mesmo antigamente, em 1979, Weil já falou que não havia mortalidade, um excesso de mortalidade observada após uma exposição de 20 anos ao amianto crisotilo, a níveis de exposição iguais ou menores do que 100 mil fibras por 15 fibras por centímetro cúbico por ano. E Thomas, em 1982, Thomas e colegas, falou que então que os resultados gerais dessa pesquisa de mortalidade sugeriam que a população dessa fábrica de cimento não estão sofrendo um risco excessivo de mortalidade em termos totais. Gardner também fez uma sua citação em 1986, dizendo que não havia um excesso de casos de câncer do pulmão relacionado à exposição ao amianto, e Olson e Hogstad também, em 1985, relataram os mesmos achados. Carroll e colegas, em 2006, num estudo que foi direcionado pelo IARC, né? Para exposição ao amianto foi de 0,92, ou seja, menor do que a exposição de background. E Schneider e colegas também relataram scores de fibrose em casos de asbestose que correlacionaram melhor com o número, com a quantidade, vária quantidade de materiais revestidos com fibras de anfibólio. Então, houve um estudo realizado, patrocinado pela Organização Mundial da Saúde e também pelo IARC, e em relação à Convenção de Roterdã, em que eles estavam procurando um substituto para crisotila. Houve uma proposta feita por várias pessoas que avaliaram vários tipos de fibras. E quais foram os resultados? Então, as três áreas principais que foram avaliadas foram a epidemiologia, a toxicologia e a biopersistência. Isso é importante, porque se nós formos aplicar critérios para o crisotila, teremos que aplicar os mesmos critérios para qualquer substituto ou fibra alternativa que estivermos considerando. Então, estudos epidemiológicos, muito interessante. Olha, em amarelo nós vemos aqui, não há dados disponíveis. O ponto de interrogação significa que foi difícil interpretar os relatórios finais. Então, o que parecia ter, talvez, estudos epidemiológicos seriam as fibras com esses marcas, né, esses vezinhos, né, e as outras tinham resultados ambíguos. Uma seria fibras vítreas sintéticas, outra o elastonita. Isso não faz sentido se nós quisermos aplicar os mesmos critérios a essas substâncias e a crisotila. Estudos toxicológicos. Então, novamente, olha em vermelho as observações. São os estudos que produziram uma resposta maior do que nós vimos para a crisotila. E aqueles em amarelo significa o quê? Não temos dados disponíveis. Então, há poucas fibras que realmente nós podemos dizer, nós podemos afirmar o que está acontecendo em termos de toxicologia. E se nós observarmos o critério de biopersistência, nós vemos aqui em vermelho, nós temos uma alta biopersistência com observação em vermelho, e em amarelo são fibras para as quais nós não temos dados. Então, nós temos uma situação interessante em que não nos dá uma base para avaliação dessas fibras substitutas que estão sendo propostas. Então, nós temos dados limitados para essas fibras. Então, realmente, isso deve levar a uma preocupação maior do que o uso da crisotila. Então, conclusões. A evidência científica recentemente publicada, como mostrado pelos estudos em coorte, revisões de epidemiologia e toxicologia, dão um grande apoio ou apoiam o fato de que crisotila é muito menos perigoso do que a forma anfibólia do amianto, ou seja, crocilolita e amosita. E com um controle apropriado, utilização apropriada, o amianto crisotila, nas suas aplicações atuais em fibrocimento, não apresenta um risco excessivo para câncer do pulmão ou mesotelioma de qualquer significância para o público ou para a saúde do trabalhador. Então, há poucos dados científicos que nos permitem fazer uma avaliação científica das fibras propostas. Como eu já disse anteriormente, os dados disponíveis são limitados e sugerem que elas devem
devem representar uma preocupação muito maior do que a crisotila. Com a utilização apropriada, uso controlado nessas aplicações em fibrocimento, na minha opinião, a crisotila não representa um risco excessivo de câncer de pulmão ou mesotelioma e não causa nenhuma preocupação com relação à saúde do público ou do trabalhador. E com isso eu agradeço a sua atenção. Agradeço a exposição feita pelo professor David Bernstein e os esclarecimentos prestados servirão de suporte a um crivo pelo Supremo. O ilustre professor foi indicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria e pelo Instituto Brasileiro de Crisotila. Convido para a exposição o professor Jacques Dunigan, a PhD em Biologia e professor assistente do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências, Universidade de Sherbrooke. Your Honor, Excelência, or Your Excellency, or Excelências, I don't know which word I should Eminência, eu não sei exatamente qual palavra utilizar aqui, Incidentally, I can't resist telling you. mas eu também não resisto contar uma historinha. Vai ser uma história rápida, de 20 segundos. 3 meninos no pátio da escola. Um deles diz o seguinte: olha, eu tenho uma pessoa bastante proeminente que vive na minha família. É o meu tio. Quando as pessoas conhecem ele, dizem, olha, excelência. Aí o segundo disse, ah, isso não é nada. Um dos meus tios, quando as pessoas o encontram, dizem, Your Excellence. E aí o terceiro menininho que estava lá no pátio da escola diz o seguinte, ah, vocês ainda não conheceram o meu tio Louis, que tem 2,5 metros, pesa 150 quilos, e sabe o que as pessoas dizem quando encontram ele? Meu Deus! Lógico, eu não vou chamá-lo de meu Deus, mas, excelência, eu fico muito honrado de estar aqui. Eu sou muito grato por ter me permitido tratar aqui de uma questão tão controvertida, ou seja, a avaliação do risco associado ao uso atual do amianto crisotilo. A minha apresentação se centrará e também se dedicará a 2 considerações de suma importância, fundamentais. A primeira é a seguinte: atualmente as decisões devem ser tomadas com base na avaliação atual científica, ou seja, informações fatuais. Em segundo lugar, as decisões não devem ser tomadas com base em mitos e percepções. Um terceiro elemento, que faz parte do cerne da minha apresentação, é o fato de que há um grande consenso internacional referente à diferença entre o potencial patogênico entre os anfibólios e os crisotilos. Inclusive, essa diferença já foi esclarecida através de uma publicação muito séria e reputável por Hodgson e Darnton, que diz que o risco inerente a cada um dos 2 tipos de fibra é muito diferente. Os 2 são muito diferentes. O crisotilo é completamente diferente dos efeitos do anfibólio. Inclusive, um deles é 10 vezes mais potente do que o outro. No caso do crisolito, do
crisotilo, perdão, o risco seria 1, aí a amosita teria um risco de 10, e nessa mesma comparação, a crocidolita teria uma potência, no caso do mesotelioma, 500 vezes maior. Agora eu vou me focar em uma série de mitos que persistem e que eu acho que devem ser desmascarados. Todo mundo aqui já leu na mídia, em diferentes veículos midiáticos, inclusive a gente já ouviu, inclusive aqui hoje, que ocorrem anualmente mais de 100 mil mortes devidas à exposição ao amianto. Esse número de 100 mil é um número bastante atraente, né? A mídia gosta muito desses números certinhos, 100 mil. Agora, eu desafio esse número. Antes disso, o segundo mito diz que, justamente porque o amianto é classificado como cancerígeno de grupo 1 pela IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, ele deve ser banido. Mesma coisa. Hoje nós também já ouvimos outro mito que diz que o uso seguro não existe, é uma ilusão. É um chimère, como se diria em francês. Algumas pessoas dizem até que uma única fibra pode causar a morte. E o último mito é o seguinte: a OMS e a OIT já solicitaram que todos os tipos de amianto fossem banidos. Vamos passar rapidamente pelo mito número 1, de que 100 mil mortes por ano são devidas ao amianto. A gente precisa entender que esse número, que é utilizado muito pelos lobistas anti-amianto, na realidade não é um número real. Ele foi um número extrapolado, ou seja, em outras palavras, trata-se de uma extrapolação matemática, ou até mesmo uma fabricação de um número que foi extrapolado para o mundo inteiro a partir de uma experiência restrita de um país bastante pequeno, a Finlândia nesse caso. Na realidade, um autor, um dos maiores defensores desse número de 100 mil mortes por ano, ele mesmo admite quando se dirige à Conferência Europeia sobre Amianto, lá em Dresden, em 2003, abre aspas, que, ao todo, poderia haver 100 mil óbitos ocupacionais diretamente relacionados ao amianto. Agora, ouçam só a segunda parte do que ele diz. Esses números não são casos registrados, são estimativas. Estimativas, mais uma vez, são fabricações matemáticas. Se a corte tiver interesse em ler a apresentação na íntegra, eu deixarei esses documentos à disposição dos senhores. Passemos agora ao segundo mito. Como o amianto é classificado pelo IARC como um cancerígeno de grupo 1, ele deve ser banido, simplesmente porque foi classificado como grupo 1. Agora, qual é o significado real dessa classificação feita pela IARC? A classificação da IARC, principalmente a classe 1 de cancerígenos, leva em consideração o significado e a qualidade das evidências, e aí chega a uma conclusão para realizar uma avaliação não... Percebam a palavra, uma classificação do perigo, ou potencial de perigo. E com base nesse perigo é feita a classificação.
A última atualização que eu vi mostrava que havia um pouquinho mais de 100 agentes e misturas, ou até mesmo atividades, que também foram classificadas no grupo 1. Eis uma pequena amostra. De agentes, temos o amiante, benzina, cádmio, terapia com estrogênio, pós-menopausa, também estrogênio tanto esteroidal quanto não esteroidal, contraceptivos de via oral, sequenciais, sílica, cloreto de vinil e até mesmo os raios-x, conforme são utilizados atualmente pelos médicos quando fazem exames clínicos nos seus pacientes. Nas misturas temos aí bebidas alcoólicas, misturas analgésicas, também peixe salgado a estilo chinês, e também a fumaça do tabaco. E também, recentemente, há 2 meses, foi descoberto que essa lista também se inclui as emissões de diesel, da combustão de diesel. Como circunstâncias de exposição, temos a produção de alumínio, também a fabricação de calçados, botas e sapatos, por exemplo, e outros. Agora, uma pergunta. O fato de que estão presentes na lista de grupo 1 do IARC as substâncias, misturas e atividades mencionadas, será que isso por si só significa que elas devem ser banidas? Se a resposta fosse sim, aí, será que o Brasil iria banir, por exemplo, o uso de motores? Será que o Brasil deveria banir também o uso de contraceptivos por via oral? Será que o Brasil deveria também banir o uso de raio-x? Até mesmo para fins clínicos? Então, não, né? Então, a verdadeira resposta a essa pergunta é não. E a razão por trás desse não é a seguinte. A classificação da IARC cobre apenas as características identificativas do perigo trazido por essas substâncias, misturas e atividades. Não inclui na avaliação uma averiguação do risco, ou seja, da probabilidade de uma manifestação tóxica sob condições normais de uso, ou condições reais de uso. Ou seja, pode haver um perigo em potencial, mas as condições de uso desse produto ou objeto podem acabar levando a uma resposta de cunho patológico ou não. E é justamente essa a diferença entre o perigo e o risco. Ou seja, não são a mesma coisa. E a classificação da IARC trata de perigo e não de risco. Com certeza, o perigo é algo essencial, mas por si só é um componente insuficiente para que seja realizada a avaliação de risco, que deve também levar em consideração a exposição ao longo do tempo e também a estimativa do risco decorrente dessa exposição prolongada. Dessa forma, vários cientistas já se reuniram para publicar esse documento, que eu vou deixar aqui para o Supremo Tribunal Federal. E eu já mencionei também que algumas pessoas, muitas pessoas, inclusive, dizem que uma única fibra pode matar. E eu respondo, sério? Excelência, eu gostaria que considerasse o seguinte. A cada dia, os pulmões, os do senhor, os meus, os de todo mundo aqui nessa sala, recebem uma média de 15 litros de ar por minuto. Pode ser muito mais, né, se a pessoa estiver correndo numa maratona, por exemplo, ou pode ser muito menos se você estiver sentado ali no sofá assistindo
uma novela ruim, por exemplo, mas vamos levar como média esse número em consideração. 15 litros de ar por minuto chegam até os pulmões. Agora, se a concentração de fibras de amianto no ambiente ocorrendo naturalmente em suspensão no ar. Não estamos falando aqui de uma situação ocupacional, não, gente. É aquelas fibras que ficam ali no ar, nas ruas, na cidade mesmo. Se essa concentração de fibras de amianto fosse algo em torno de 0,001 fibra por mililitro, ou o equivalente a uma fibra por litro, mais uma vez, 0,001 fibra por mililitro, ou o equivalente a isso seria uma fibra por litro, aí nós concluímos que a cada dia os pulmões recebem 21.600 fibras de amianto. E se alguém disser que 0,001 uma fibra por mililitro é demais, nós, inclusive, na primeira apresentação de hoje de manhã, ouvimos dados que diziam, que mostravam que mesmo que fosse menos do que isso, por exemplo, uma ordem de magnitude menos do que isso, mesmo assim seria a mesma conclusão. Só que em vez de 21.600, nós teríamos 2.160 fibras de amianto sendo consumidas pelo corpo, chegando até o pulmão a cada dia das nossas vidas. E esse 0,001 fibra por mililitro foi classificada pela Comissão Real de Ontário sobre Amianto como não sendo um número significativo, ou seja, desprezível. A Sociedade Real de Londres, lá no Reino Unido, disseram que não é necessário mais nenhum tipo de controle. E a Académie Nationale de Médecine da França disse que é algo não mensurável também. Só uma ressalva, eu não sei se esse tipo de estrutura é bastante vista aqui no Brasil. Pelo que eu entendo, não é algo que seja encontrado mais frequentemente, mas costumava haver centenas de milhares de caixas d'água que eram feitas de cimento contendo crisotilo. Isso tanto na América Latina quanto na África. Isso já acontece há muitas décadas. E mesmo assim, eu não ainda vi um único estudo científico que fale de problemas de saúde resultantes do uso desse tipo de caixa d'água construída com esse tipo de material. Por último, o quarto mito de que a OMS e a OIT querem banir todos os tipos de amianto, o que a gente precisa saber, no entanto, é que a posição oficial, mais uma vez, oficial, atual, da OMS e que foi adotada em 2007 pela mais alta instância decisória daquela organização, conhecida como Assembleia Mundial da Saúde, a AMS, é a seguinte. Bom, dá para ler aqui, né? Diz que a OMS vai trabalhar com os Estados-membros para fortalecer, etc., etc. Ou seja, as atividades vão incluir uma campanha global para eliminar todas as doenças relacionadas ao amianto. Não para eliminar o amiante, mas sim para eliminar as doenças relacionadas ao amianto, levando em conta, ou executando, uma abordagem diferenciada, empregada em cada uma das diferentes formas do amianto, ou seja, por um lado o crisotilo e por outro lado o anfibólio. Mais uma vez, então, essa aqui é a posição oficial da Assembleia Mundial da Saúde. Eis aqui uma resolução promulgada pela Conferência da OIT em 2010. Foi proposto que a exploração de todos os tipos de fibra de amianto, inclusive crisotilo, deveriam ser banidas. A Convenção da OIT 162 sobre a segurança, entre aspas, segurança do uso de amianto, fecha aspas, foi adotada
em 1986 e, desde então, já foi ratificada por 36 países, inclusive o Brasil. Essa convenção não solicita que o crisotilo seja banido. Essa convenção internacional obriga todos os 36 países a cumprir os objetivos da convenção. Então, dessa forma, a interpretação que eu tenho disso tudo é que uma resolução de uma conferência dessas simplesmente não pode se sobrepor à Convenção 162, que, afinal de contas, foi tomada ou foi adotada pelo âmbito decisório mais alto da OIT. The very concept of safe use is a reflection. I will go a little Eu vou passar um pouco mais rápido pelos demais slides. Eu vou falar algumas palavras sobre a substituição. Na Convenção da OIT de número 162, diz que devemos considerar a substituição do amianto por outros materiais que sejam avaliados cientificamente pelas autoridades competentes e, como os senhores já ouviram aqui do Dr. Bernstein, que participou de uma reunião de uma semana lá em Lyon, na França, que muito poucos substitutos propostos para o amianto, ou dos propostos substitutos para o amianto, já foram aprovados nesses testes. Eu vou apenas ler o último parágrafo aqui, que diz que os médicos e outros profissionais da medicina e da biologia, por outro lado, devem continuar deixando claro para a população as causas muito mais preponderantes da morbidez e da mortalidade, que são, por exemplo, o fumo, o uso de drogas, de bebidas alcoólicas, uma nutrição ruim e falta de exercício. Essas são informações advindas do Conselho de Questões Científicas da Associação Médica Americana. Vou concluir com esse último slide da minha apresentação, dizendo que, lógico, nós não devemos nos negar o passado e que, no passado, o uso irresponsável de todos os tipos de amianto em níveis altos de exposição e por períodos longos levou a um legado bastante triste de doenças. Lógico, nós precisamos aprender com essas experiências do nosso passado, mas hoje, atualmente, uma gestão de risco para o crisotilo deve ser baseada em uma avaliação científica atual, que reconheça as diferenças entre o amianto crisotilo e anfibólio e também que demonstre que níveis baixos de exposição ao crisotilo é, de fato, viável e não é associado a nenhum tipo de risco mensurável. Muito obrigado, Excelência. Agradeço ao professor Jacques a exposição feita na ótica do perigo representado pela crisotila e da tomada de providências objetivando mitigar esse perigo.